Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja a cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje temos aqui conosco meus olhos de safira, Gélicas. Muito bom estar aqui. Que seja o estudo a nossa alavanca de progresso. Temos a minha filha. Olá a todos. Paz e bem para todos nós. Alessandra falando. Que ele não falou o nome. Não, mas todo mundo sabe que você é minha filha. Não é? Título exclusivo na rádio. É interessante que a turma hoje é toda com letra A. Angélica, Alessandra e Astênia. Isto, cada dia é uma página nova no livro da nossa vida. Então vamos à pergunta 151 de O Livro dos Espíritos, lembrando que estamos estudando a tradução de Evandro Noleto Bezerra. Astênia, por favor. Sim. Bom, é importante a gente recordar que essa pergunta está no capítulo 3, né, do livro dos Espíritos, e que tem por título Retorno da Vida Corpórea à Vida Espiritual. Isso é importante, porque a gente já verifica, né, que Kardec não fala da ida, né, da vida corpórea para a vida espiritual. É simplesmente um retorno, né, o que já nos consola bastante, porque nós estamos retornando para um local amplamente, ou para locais amplamente conhecidos por nós. Nós temos vivido, nós temos existido muito mais tempo na vida espiritual do que na vida corpórea. Então é simplesmente um retorno. E aqui Kardec indaga aos espíritos, na questão 151, que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal. Então, há alguns pontos aqui que merecem destaque. Primeiro, que seria opinião pessoal. Então, Kardec fala que pensar da opinião. Não é uma revelação, mas uma mera opinião. Então, que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal. Um outro ponto digno de nota aqui é que na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec ele convencionou conosco, os leitores do Livro dos Espíritos, que sempre que ele utilizasse a palavra alma, ele estaria se referindo ao espírito encarnado. E sempre que ele utilizasse a palavra espírito, ele estaria se referindo ao espírito desencarnado. Então aqui ele pergunta, que pensar da opinião dos que dizem que após a morte, a alma, que até então era espírito encarnado, retorna ao todo universal. Se retorna ao todo universal, não chegaria a ser espírito, ou não voltaria a ser espírito, porque retornaria ao todo universal. E os espíritos então responderam com uma outra pergunta, O conjunto dos espíritos, ou seja, todo o mundo espiritual, todas as esferas espirituais, o conjunto dos espíritos não forma um todo.
né? De algum modo, os espíritos quiseram aproveitar essa opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal. Eles não estariam totalmente errados se considerasse o conjunto dos espíritos como um todo. Então estaria retornando a esse todo. Não constitui o mundo completo? Uma outra pergunta que os próprios espíritos fazem, né? O conjunto dos espíritos não constitui o mundo completo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante dela, e não obstante, conservas sempre a tua individualidade. Então a gente observa o esforço dos espíritos em tentar aproveitar essa opinião, né, daqueles que entendem que após a morte o espírito retorna ao todo universal. Poderia, então, se admitir que se retorna ao todo universal se considerar que esse todo universal é o conjunto dos espíritos, né, e que esse conjunto dos espíritos constitui um mundo completo. Né, e eles reforçam, dizendo que quando nós estamos numa assembleia, porque aí seria a assembleia de todos os espíritos, és parte integrante dela. Então estaríamos retornando a esse mundo. Entretanto, o que há que se destacar é que não perdemos a nossa individualidade em nenhuma assembleia. É uma assembleia de individualidades, né? Porque o grande problema, o grande risco é pensar que a criatura retorna ao todo, né, sem manter a sua individualidade. Uhum. Exatamente. Angélica? Sim. E nessa questão, o que eu posso trazer de interessante é o seguinte: o entendimento, né? Nessa frase que quando estamos numa assembleia, né, ele está tentando dar um exemplo mais da nossa convivência, né? Por exemplo, nós aqui, na gravação desse estudo, estamos em número de 4. Nós temos a presença do Astênio, da Alessandra, minha e do Dr. João. Estamos em assembleia, estamos em conjunto, somos espíritos ou almas enquanto encarnadas. Mas eu continuo sendo a Angélica, a Alessandra, Alessandra, Astênio, João. Nós não perdemos, porque nós estamos aqui, não perdemos a nossa individualidade. Quando eu sair dessa sala, eu vou continuar sendo Angélica e cada um vai continuar sendo a própria pessoa. Por quê? Porque nós somos espíritos, e espíritos são criaturas de Deus. Fomos criados por Deus. Somos uma identidade, uma individualidade. E o que a gente tem que entender como individualidade? Indivisível. Indivisível e não, como é que se diz? Na questão da identidade. Ou seja, existimos enquanto unidade, enquanto diferencial. Então, é bom a gente entender que o retorno à pátria espiritual, ao nosso verdadeiro mundo, não constitui uma perda de essência ou de identidade, né? de consciência. Continuaremos sendo o que somos e estamos em processo de aprendizado desde o nosso princípio, desde a nossa existência. Alessandra. Eu acho muito importante o formato da resposta, né? Porque os espíritos superiores começam respondendo por uma pergunta. Então, Kardec representa muito a nós, né? Como nós nos colocaríamos diante das dúvidas, diante do que existe no planeta, diante do que se fala no planeta. Então, Kardec nos representa, né, nesse espaço de fazer a pergunta. E a espiritualidade responde com uma pergunta. Então, acho muito interessante quando eles não são categóricos e trazem a reflexão no ar. Como isso acontece, né? Quando eles falam a respeito desse todo universal. Não constitui um mundo completo, né? Então, aqui eu vejo que eles trazem à tona também, além de todas essas colocações que vocês já fizeram aqui, a questão da importância da coletividade, né? A importância do todo, a importância de se conviver em grupos, que nós só aprendemos com o outro. Né? Então, a nossa individualidade é fato,
como expressa aqui pelos espíritos, mas essa individualidade ela se manifesta no todo, no conjunto, no coletivo, e temos que tomar cuidado para não esbarrar no individualismo, que é algo bem diferente, né, do que é a nossa individualidade. Então, que não percamos a nossa individualidade, mas que nos permitamos ser afetados pelo que o outro tem a nos ensinar e também afetar o outro, né? Que possamos nos misturar, sim. É muito importante aprendermos com os outros, com os diferentes. Que bom que somos diferentes, né? Que bom que o mundo é composto de coisas diferentes. Então, eu acho que essa resposta dos espíritos, ela nos traz essa reflexão também. O conjunto dos espíritos não forma um todo, não constitui um mundo completo. O corpo humano, né, é um completo, é um todo. Uma célula não funciona sozinha, ela precisa, né, da colaboração de todas presentes. A diferença de uma célula sadia e uma célula não sadia. Depois o João me corrija se eu estiver falando besteira, mas uma célula maligna é isso, é não querer trabalhar no conjunto, no todo. Sim. E nós precisamos estar integrados e nunca perdermos essa visão de conexão. Inclusive, só aproveitando esse gancho, só aproveitando esse gancho dela, né, trazendo para o corpo, quando os espíritos querem aproveitar essa opinião e referem-se ao conjunto dos espíritos, né, como sendo o todo universal, como podendo ser considerado o todo universal, o conjunto dos homens também pode ser considerado o todo universal no campo material do universo, né? Por isso que ele dá esse exemplo da Assembleia, porque Sim. a Assembleia a gente conhece, reuniões a gente conhece, né? E para entender, às vezes tem dificuldade de entender como é a Constituição no plano espiritual, ele usou o exemplo nosso da Assembleia justamente para a gente ter essa ideia. Você, quando está numa reunião pública, por exemplo, você perdeu sua identidade, você deixou de ser você? Sim. Não, né? Te cortei, né, Fábio? Não, era isso mesmo. Só que quero dizer que a mesma visão que você tem do todo universal do lado de lá, tem-se o todo universal do lado de cá, né, que é o conjunto dos homens, né? Tudo, né? A gente observar tudo, a natureza, o cosmos, tudo funciona num complexo sistema de compartilhamento, de autoajuda, e toda vez que a gente não age dessa forma e se isola, esse que é o perigo, né? É confundir individualidade com individualismo, que são coisas bem diferentes, né? O individualismo é doentio, né? É você se afetar, afastar. Você está doente, você está com aquela célula ruim no seu todo, né? A própria natureza, a gente parar para pensar, plantas que estão na mesma terra dividem ali os nutrientes no solo. E quando Jesus fala, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, é a tríade. Sozinho não somos nada. Mais um gancho aí também, né, que é super interessante isso, que Deus não fez nada igual, né? Não tem uma folha de uma árvore que seja exatamente igual a outra folha da mesma árvore, né? Então a gente observa essa matriz universal da individualidade, né? Sim, a criatividade, né, é uma característica divina. Nós é que teimamos fazer as coisas muito iguais, né, padronizadas, mas a criatividade é divina. Bom, agora indo adiante, vamos primeiro formular a pergunta e depois a nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Então agora teremos a pergunta 152. Com Gélicas. Eita, vamos nós. Que provas podemos ter da individualidade da alma após a morte? Que provas podemos ter da individualidade da alma após a morte? E aí? Essa é uma a Kardec, como fala a Alessandra, né? Ele faz as nossas perguntas, ou seja, as nossas dúvidas. Ou seja, nós tudo que existe a gente quer provas da veracidade, provas de... Basta analisar. Aí os espíritos respondem: não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, vereis. Se não fosseis surdos, ouvireis. Pois frequentemente uma voz vos fala e vos releva a existência de um ser que está fora de vós. Ou seja, quando a gente está diante de uma manifestação, de uma comunicação espiritual, aquela comunicação, ela traz consigo
marcas, características, traços da personalidade e da individualidade do espírito comunicante. Não sou eu que estou falando, é quem está se comunicando por nós. Então, quem tem a sensibilidade de perceber, não só ouvindo, mas como vendo, quem percebe uma manifestação espírita, por mais sutil que ela seja, há uma transformação na vibração, na aparência, nos sentidos do médium comunicante. Então, se você tiver olhos de ver, você vai perceber, e se você tiver ouvidos de ouvir, você vai concluir que ali não é o médium que está sendo, que está se comunicando. É o espírito através daquele médium. Certo? Porque se não tivesse individualidade, seria uma coisa, não seria uma pessoa, né? Não seria um espírito. Então, obviamente, que seria impossível obter a prova da ausência da individualidade. Né? Porque na ausência da individualidade não há sequer como ter comunicação. Né? E é interessante, né, só destacando o ponto aí que você está falando quanto às comunicações, em que sempre que nós recebemos comunicações, nós observamos nelas a marca de cada um, né? É que nessas comunicações, nem sempre os espíritos apresentam seus nomes, né? Muitas das vezes não apresentam, então a gente vê que o nome não é indispensável para caracterizar a individualidade. A gente verifica no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, algumas comunicações em que os espíritos se apresentam apenas como um espírito protetor, né? Um espírito amigo, né? E mesmo assim você vê a diferença, né, total de visão de mundo. A identidade, né? E podendo às vezes identificar até quem é aquele espírito, né? Pela forma, porque sempre, não obstante ele se apresente como um espírito protetor, ele sempre se apresenta com o mesmo conteúdo, esse tipo de coisa, né? Então você acabar podendo identificar qual é o espírito, apesar dele não dizer o nome. Isso é prova robusta da individualidade. Exatamente. Existe uma questão aqui que é fundamental. Comentário de Kardec a essa pergunta, ele é essencial para que nós compreendamos a pergunta 151 Isso. E a 152. Elas formam um conjunto que é inseparável. Vejamos aqui. Os que pensam que pela morte a alma retorna ao todo universal estão errados, se por isso entendem que, semelhante a uma gota d'água que cai no oceano, ela perde ali a sua individualidade. Estão certos se por todo universal entendem o conjunto dos seres incorpóreos, ou seja, o conjunto dos espíritos, de que cada alma ou espírito é um elemento, um conjunto de individualidades. Se as almas se confundissem na massa, só teriam as qualidades do conjunto, e nada as extinguiria umas das outras. Não teriam inteligência nem qualidades próprias, ao passo que, em todas as comunicações, elas revelam a consciência do seu eu e uma vontade distinta. A diversidade infinita que apresentam, sob todos os aspectos, é a consequência mesma das suas individualidades. Se apenas houvesse após a morte o que se chama o grande todo, a absorver todas as individualidades, esse todo seria uniforme e então
as comunicações que se recebessem do mundo invisível seriam idênticas. Isso é muito importante. E nós sabemos que as comunicações revelam uma questão de individualidade que é cabal. Desde, porém, que lá se encontram seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e infelizes, que lá os há de todos os caracteres, alegres e tristes, levianos e sérios, etc., é evidente que são seres diferentes. A individualidade torna-se ainda mais patente quando esses seres provam a sua identidade por sinais incontestáveis, por detalhes pessoais relativos às suas vidas terrestres e que podem ser constatados. Também não pode ser posta em dúvida quando eles se manifestam à visão nas aparições. A individualidade da alma nos era ensinada em teoria como artigo de fé. O Espiritismo a torna evidente e, de certo modo, material. Ou seja, o texto de Kardec, ele nos mostra, primeiro, nós preservamos a nossa individualidade, com todas as características de defeitos e também virtudes, ou seja, muito mais defeitos do que virtudes, logicamente. Mas o mais importante é a possibilidade de nós identificarmos no comportamento e no discurso da pessoa as características que elas têm. É interessante que no livro dos médiuns, diversas comunicações são analisadas no final do livro, e você percebe nitidamente que o conteúdo do material é completamente diverso. Você tem uma mensagem de uma pessoa e a outra mensagem também assinada pela mesma pessoa. E o discurso é completamente diferente. E Kardec se dá o trabalho de analisar palavra por palavra tudo aquilo que ali está exposto. Ou seja, a individualidade do espírito não é somente um fato teórico. Existe uma questão a mais aí que nós temos que considerar, que é histórica. Kardec conviveu com duas vertentes de pensamento em sua época. O espiritismo, chamado moderno espiritualismo de Madame Helena Petrovna Blavatsky, que hoje é chamado por muitos de esoterismo, teosofia, tudo isso, tudo bem. Não prejudica em nada, porque Madame Blavatsky conviveu com Kardec, eles chegaram a se corresponder, parece. Não tenho certeza disso, mas ela não pregou nada fora da questão da caridade. Só que a fenomenologia espírita é explicada por ela e por seus coparticipantes de uma maneira diferente. Essa questão aí, de raciocinar diferente, o tempo acabou mostrando quem era quem. Tá? E havia uma terceira vertente que sempre existiu. A corrente totalmente oriental. Aí nós teríamos aí o taoísmo, o hinduísmo, tá? O budismo em suas diversas vertentes, principalmente a vertente japonesa, que era completamente nihilista,
Nós não podemos esquecer que diversos fatos históricos aconteceram na época de Kardec. Kardec desencarnou em 1869. O Oriente sofreu uma reviravolta brutal entre 1840 e 1867. E é lógico que a corrente de pensamento religioso tinha que, de alguma maneira, ser sacudida por essas mudanças de postura. E muita gente veio carregando este tipo de ideia da alma perder a individualidade. Vamos refletir a respeito disso. Que Papai do Céu nos guarde, nos abençoe. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que, acima de tudo, possamos aproveitar o tempo, esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, para que possamos evoluir, caminhar mais rapidamente no sentido dos objetivos reais que nós, como espíritos, devemos cultivar e atingir a verdadeira felicidade. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Boa noite, caros amigos. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos em seu último capítulo, a coletânea de preces espíritas. E hoje vamos entrar na quinta parte, preces pelos doentes e obsidiados. Então vamos iniciar pela prece para os doentes. E o prefácio, Kardec nos traz o seguinte: as doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. As paixões e os excessos de toda ordem semeiam em nós germes malsãos, às vezes hereditários. Nos mundos mais adiantados, física ou moralmente, o organismo humano mais depurado e menos material não está sujeito às mesmas enfermidades e o corpo não é minado secretamente pelos efeitos desastrosos das paixões. Nos remete ao capítulo 3, item 9. Temos assim de nos resignar às consequências do meio em que nos coloca a nossa inferioridade, até que mereçamos passar para outro. Isso, no entanto, não deve impedir-nos, enquanto esperarmos tal mudança, de fazer o que dependa de nós para melhorar as nossas condições atuais. Se, porém, apesar de nossos esforços, não o conseguirmos, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação os nossos males passageiros. Se Deus não quisesse que, em certos casos, os sofrimentos corpóreos fossem dissipados ou abrandados, não teria posto à nossa disposição recursos de cura. A esse respeito, a sua previdente solicitude, em conformidade com um instinto de conservação, indica que é dever nosso procurar esses recursos e aplicá-los. É uma boa ideia que Kardec está nos mostrando. Nós temos nossos problemas, nossas doenças, e vamos dizer, bom, mas é consequência das coisas que eu fiz, é meu merecimento.
Mas Deus deixou a possibilidade de nós nos curarmos, melhorarmos, diminuirmos o nosso sofrimento provindo dessas doenças. Porque ninguém sabe a hora também que o nosso merecimento começa a fazer efeito. Então Deus nos deixou à disposição meios de cura, como através da própria medicina. É um meio de cura que nós buscamos para nos curarmos. Desde a época mais antigamente que for, sempre existia nas tribos alguém encarregado de socorrer aquele que estava com dificuldade de saúde. O pajé, os gurus, sempre houve. Com o avanço da tecnologia, hoje há os médicos que estudaram para isso, para nos curar. E com a permissão de Deus, que se Deus não quisesse, não haveria isso. Então, a conclusão que Kardec vai chegar. Um desses recursos, com certeza, é a prece, né? Ao lado da medicação ordinária elaborada pela ciência, o magnetismo nos dá a conhecer o poder da ação fluídica e o espiritismo nos revela outra força na mediunidade curadora e a influência da prece. Veja-se no capítulo 26 a notícia sobre a mediunidade curadora. Então Deus nos deixou a oportunidade de buscarmos, além dos recursos da medicina, buscamos outros recursos como a medicina espiritual, os médiuns curadores, as receitas vindas dos médicos da espiritualidade, além das preces, que talvez seja o mais importante ao utilizar esses meios que eu citei e usar também a prece. Mesmo que você vá se consultar no médico convencional, a passar por uma cirurgia convencional, a prece sempre vai ajudar até o próprio profissional a fazer um trabalho muito bom em você. Então, Kardec nos propõe aqui uma prece para isso, para nós fazermos pelos aqueles que estão doentes. Não só uma prece para o próprio doente, faz para si, como terceiros fazendo por ele. Eu considero isso aqui muito importante para nós espíritas, porque, é como eu sempre digo, o espiritismo nos traz consolo para nossas dificuldades de hoje em dia, nossos sofrimentos, nossas penas, mas também nos oportuniza meios de diminuirmos toda a nossa encrenca. Os nossos irmãos materialistas, eles não dispõem desse recurso. Não deixam de ser ajudados pela espiritualidade, nem por Deus, mas a parte que lhes cabia, eles não fazem. Nós recebemos a ajuda da misericórdia divina, do amor que os nossos amigos espirituais têm por nós, mas além disso, nós estamos fazendo nossa prece, estamos em sintonia para facilitar até o trabalho deles. Da mesma forma que o médico às vezes vai fazer você uma cirurgia, ele fala, antes da cirurgia o senhor tem que fazer um pequeno dieta, porque é acima do peso, para que a cirurgia é uma laparoscopia, de repente precisa de perder um peso, se prepara, às vezes você vai fazer um exame médico, vai ficar 3 dias sem comer isso ou aquilo. É uma preparação para o... Então a mesma coisa. Os espíritos vão nos ajudar, mas para preparar o terreno para eles, cabe a nós orarmos, né? Para que tudo corra bem. Então, a prece para ser dita pelo doente. Senhor, és todo justiça, assim devo merecer a doença que me enviaste. Então, já é o primeiro passo. Humildade. Visto que nunca impões sofrimento algum sem causa. Confio-me para minha cura a tua infinita misericórdia. Se for do seu agrado restituir-me a saúde, bendito seja o teu santo nome. E se ao contrário devo sofrer mais, bendito seja ainda o teu santo nome. Submeto sem queixas aos teus sábios desígnios, porque o fazes porque o que fazes só podes ter por fim o bem das tuas criaturas. Vou reler aqui porque ficou um pouco truncado. Submeto-me sem queixas aos teus sábios desígnios, porque o que fazes só pode ter por fim o bem das tuas criaturas. Cara, tudo que Deus faz é para o nosso bem. Há como imaginar Deus fazendo algo indiferentemente? Ou para fazer mal, não pode passar isso na cabeça de ninguém. Não é? Se Deus é toda bondade, é soberanamente justo,
só pode querer o nosso bem. Né? Então não vai deixar de se importar ou fazer um mal. Faze, ó meu Deus, que esta enfermidade seja para mim um aviso salutar e me leve a refletir sobre minha conduta. Aceito-a como uma expiação do passado e como uma prova para a minha fé e a minha submissão à tua vontade. Veja a prece do item 40. Está mandando nos remeter aqui a prece deste mesmo capítulo, item 40. Então, esta é a prece que nós temos que fazer em nosso próprio benefício, como nós fomos o doente. Como eu disse, nós temos que preparar o terreno, aquilo que nos cabe é deixar pelo menos o terreno limpo para as entidades espirituais virem em nosso auxílio. E se precisarmos da medicina convencional, dos médicos dedicados, estão aqui enviados por Deus para socorrer a humanidade, e nós fomos agraciados com a sua ajuda, vamos orar também, porque ele precisa de ajuda, não só dos seus conhecimentos, da sua acurácia, mas também dos espíritos amigos dele que querem que o seu trabalho seja bem sucedido. Então, em qualquer aspecto que nós vamos observar, a prece é importante. Nós estamos passando por essa dificuldade momentânea de uma doença, não sabemos se aquilo vai piorar, se vai ser por muito tempo. Então, a primeira coisa é nos resignarmos com a situação. Né? Reconhecer que aquilo não acontece por acaso, não é um ato do acaso, não é uma coisa feita assintosamente. Então já é um passo que nós estamos entrando no terreno da humildade e admitir que, se for nosso merecimento a cura, graças a Deus, mas se não for do nosso merecimento a cura, graças a Deus também, porque aquilo faz parte do nosso aprendizado. Vamos sofrer resignadamente, porque a encrenca que nós cometemos é maior do que a gente pensava. Então, o que falta para a gente? Sempre sermos humildes perante Deus. Isso é o primeiro passo para tudo. A prece pelo doente. Ou seja, nós vamos fazer uma prece pela pessoa que está doente. Meu Deus, os teus desígnios são impenetráveis, e em tua sabedoria julgaste por bem afligir a fulano pela enfermidade. Lança, eu te suplico, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos e digna-te pôr-lhes um termo. Espíritos bons, ministros do Onipotente, secundai, eu vos peço, o meu desejo de aliviá-lo. Dirigi o meu pensamento a fim de que vá derramar um bálsamo salutar em seu corpo e a consolação em sua alma. Inspirai-lhe a paciência, a submissão à vontade de Deus. Dá-lhe a força de suportar suas dores com resignação cristã, a fim de que não perca o fruto dessa prova. Também pede para ver a prece do item 57. Então, nós estamos fazendo por aquela pessoa a mesma coisa que ele está fazendo por si. Então, é um reforço que nós estamos dando. Nós estamos dando um reforço. Além dele próprio fazer uma prece com sentido semelhante, nós estamos fazendo também. E reconhecendo os desígnios de Deus. Pedindo que a nossa prece sirva pelo menos como bálsamo para aliviar as dores do corpo e da alma. Eu acho que isso se encaixa e com certeza só pode nos trazer bem. Mal não vai trazer. Há também a prece aqui para ser dita pelo médium curador, porque, como nós sabemos, como já falamos aqui, né, é um dos meios que Deus dispôs para nós de buscarmos a cura, através de um médium que tem esse dom, essa capacidade de promover curas, ou por si só, ou ajudado por espíritos que têm mais conhecimento. Então, a prece para ser dita pelo médium. Meu Deus, se te digna servir-te de mim, indigno como sou,
poderei curar esta enfermidade, se tal for tua vontade, porque tenho fé em ti, mas sem ti nada posso. Permite que os espíritos bons me impregnem com seus fluidos salutares, a fim de que eu os transmita a esses doentes. E livra-me de todas as ideias de orgulho e de egoísmo que lhes pudesse alterar a pureza. Muito importante também esta prece, esse final aqui dito pelo médium curador. Porque qual é a tendência nossa? Vamos supor que ele consegue curar aquele doente. A tendência dele, de qualquer um de nós, é se sentir vaidosos, né? Se sentir poderoso. E aí sai fora daquele ambiente de humildade. Nós já vimos que o doente está humilde, o terceiro que está orando está humilde, o médium tem que ser também humilde. Ele sabe que ele está fazendo um trabalho que a contribuição dele é a menor de todas. Tudo começa em Deus, passa pelos espíritos bons, passa por ele para chegar à cura, mas ele é o final do processo. Se ele não estiver preparado, se ele não estiver adequado, se ele extrapolar nessa vaidade cada vez com a cura, ele vai ser tirado fora e vão escolher outro para fazer o trabalho. Então, o médium tem que se sentir super honrado por essa capacidade que ele tem de promover a cura. Assim como o médico também tem de se sentir orgulhoso e honrado por isso, mas não aquele orgulho vaidoso. Orgulho de dizer, meu Deus do céu, eu estudei bastante e realmente está sendo útil para mim todo esse estudo, porque eu estou curando as pessoas. Mas sem ti eu não faria nada. E assim o médico tem que dizer. Assim é o médico e o médium. Eu estou conseguindo exercer esse trabalho, promover essas curas, mas sem ti, meu Deus, sem os amigos espirituais, eu não ia conseguir nada. Eu sozinho não tenho a menor capacidade de fazer isso. Eu sou só o veículo. Não posso querer ser maior do que o motorista ou a carga. Eu sou o veículo de transporte. Não posso ser maior daquele que enviou a carga, do motorista que está dirigindo o veículo. Eu não posso. Eu sou só o veículo. Se eu enguiçar, põe outro. Troca a carga para outro veículo, o motorista muda de veículo e o dono da carga continua lá. Quem mandou e quem vai receber. Então eu sou o menos importante aqui no processo, gente. Vamos admitir isso. Vamos nos lembrar também que esta situação em que o médium se encontra de poder exercer esse trabalho, ela, em princípio, há diversos motivos, diversas causas que podem proporcionar este efeito agora dele ter essa capacidade. Mas, basicamente, eu vejo duas. Uma por mérito, merecimento, porque ele em outras encarnações sempre agiu para o bem, sempre teve essa capacidade de orientar as pessoas. Ou pode ter sido até um médico mesmo, ou um curandeiro, um guru, um pai, sei lá o que for, ele envolvido com isso e fazia isso com caridade, com amor. Às vezes era um sacerdote que ajudava as pessoas. Então, vendo essa bondade nele, essa capacidade de querer ajudar, então ele vem, uma encarnação, com essa capacidade de ser mais efetivo nas curas e expurgar as suas dificuldades, os seus resgates com mais tranquilidade. Vocês podem reparar que esses médiuns geralmente são pessoas com várias dificuldades na vida pessoal, material, emotiva. Eles têm, porque eles têm as cargas deles. Mas vem com essa missão por mérito para tentar diminuir as suas encrencas. Ele tem que entender isso. E o outro motivo é porque ele está tão complicado, e outras vezes ele aprontou tanto, fez tanta coisa, usou mal a sua sabedoria, o seu conhecimento. Agora você vai de uma situação, vamos dizer, material meio difícil, mas você vai com esse dom para resgatar as coisas que você fez de errado, usando esse dom. Agora ele chega aqui, ele não pode botar vaidade ou orgulho acima disso. Por isso que é uma responsabilidade muito grande.
das pessoas que têm esse dom mediúnico, aliás, qualquer dom mediúnico, mas este principalmente, da cura, é uma responsabilidade muito grande de lidar com a vida das pessoas. E geralmente, não sei se todos os casos, são pessoas que não estudaram medicina. Porque se for um médico formado, ainda por cima tiver capacidade da mediunidade de cura, então, maravilha. Mas, normalmente, esses médicos que têm essa capacidade são pessoas que não têm esse estudo de medicina. Os que a gente conhece mais famosos aí, como o Arigol, o Rubens, o Edson Queiroz, o próprio conhecido como João de Deus, eles não tinham estudo de medicina para poder exercer esse troço, essa condição. E cada um tinha seus motivos, cada um desempenhou da sua forma. Uns eu acredito que desempenharam bem, outros se deixaram levar por esses problemas aqui que eu digo, porque realmente nós vamos admitir que é difícil resistir ao chamamento da vaidade, do orgulho, aos oferecimentos que se fazem, né? A pessoa é curada por ele, a família vai querer fazer obséquios, querer donativos, aí começa a pessoa às vezes se perder. Tem que ser muito firme nesse pensamento. E precisa ele também de nós em oração por ele, para ele não se deixar sucumbir por essas tentações que com certeza vão surgir. Se ele veio aqui, fez o papel dele, a primeira coisa em agradecimento é orar por ele, para que ele possa ser forte e resistir às tentações que vão aparecer, sem dúvida alguma. Aparece para nós que não somos médium curadores, não somos nem médiums. Então, para eles, com certeza, isso vai aparecer. Então, eu acho que dessas preces aqui, todas são muito importantes, mas essa tem um componente mais, assim, amplo, um pouco mais amplo, porque envolve 3 personagens: o próprio doente, a família, no caso, o terceiro, o médium. Todos têm que estar focados na humildade acima de tudo, para poder dar resultado no processo de prece. Então eu acho que vale a pena que nós todos reflitamos a respeito disso, e se estivermos enquadrados numa desses 3 casos, saibamos passar por isso com galhardia. Por hoje nós vamos ficando por aqui. Desejo a vocês votos de muito boa noite, muita paz, fiquemos todos com Deus. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.